canal Redemptoris Mater. No dia 15 de abril, amanhã, o evangelho proposto para nós é o de Lucas 24, versículos 13 a 35, conhecido como o Evangelho dos Discípulos de Emaús. Vamos meditar sobre ele. Há sempre um milagre para acontecer quando Deus se encontra conosco, lá onde nós estamos, no nosso caminho. A passagem da samaritana conversando com Jesus junto ao poço de Jacó diz que o poço é fundo, mas Jesus lhe oferece uma água viva neste encontro. Este poço é o poço da nossa alma. O convite, agora, é para abrirmos os olhos da alma e ir ao fundo desse poço para fazer o encontro com o ressuscitado. Esta passagem dos discípulos de Emaús está no contexto das leituras do tempo pascal. Lucas narra aqui mais uma aparição de Jesus ressuscitado. Jesus quer confirmar para os discípulos que ele está vivo. Aparece a eles, mostra as suas chagas. Se não é suficiente, come com eles. O termo usado por Lucas nos Atos dos Apóstolos, quando fala que Jesus comeu com eles, vem do grego e significa comer sal com eles. Por que ele escolheu essa palavra, comer sal? É que comer sal no Antigo Testamento significa realizar uma aliança sólida, durável. O sal é garantia de durabilidade, contra a corrupção da morte. Uma vez que comer sal era sinal de um acordo firme, Jesus não só se deixa tocar e ver, mas quer que os seus discípulos estejam seguros da nova e eterna aliança que fez com eles. Então, ele apareceu para Maria Madalena, no jardim do sepulcro, mas ela chorava muito e não o reconheceu. Apareceu aos discípulos reunidos quando Madalena estava lá lhes contando o que acontecera. Precisou mostrar-lhes as chagas, porque acharam que era um fantasma. Depois apareceu para Tomé e mostrou as mãos e o lado para o apóstolo incrédulo tocar. Paulo diz que apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Embora as Escrituras não narrem, certamente apareceu para Maria Santíssima e para muitos outros. O evangelista João nos garante que Jesus fez muito mais coisas do que está escrito. É assim que o encontramos no caminho de Emaús. Segundo alguns, Emaús ficava a uns 12 quilômetros de Jerusalém. O Papa Bento XVI, numa audiência geral, afirmou que essa cidade não foi identificada com certeza e que havia várias hipóteses. Mas ele diz que isso é muito sugestivo, porque permite pensar que Emaús representa todos os lugares. O caminho que leva a Emaús é o caminho de todo cristão, de todo homem. Nos nossos caminhos, Jesus ressuscitado se faz companheiro de viagem, para reavivar em nosso coração o calor da fé e o calor da esperança e partir o pão da vida eterna que pedimos no Pai Nosso. Muita coisa aqui é semelhante com as outras aparições do ressuscitado, por exemplo, a Maria Madalena ou na Galiléia. Há um primeiro momento em que Jesus não é reconhecido. Depois ele faz algo que leva a pessoa a reconhecê-lo. Aqui temos 2 discípulos. O nome de um deles é Cleofas. São discípulos, seguiram Jesus de perto. Ouviram Jesus, sentiram seu amor por eles e pela humanidade. Criaram as expectativas deles e viveram todo aquele drama da paixão e morte de Jesus. Mas estão indo embora, porque já não acreditam mais. Entre os judeus,
a pessoa era considerada definitivamente morta a partir do terceiro dia. Podemos lembrar que Marta disse a Jesus, quando ele mandou tirar a pedra do túmulo de Lázaro: Senhor, já cheira mal, pois já é o quarto dia. Nos anúncios da ressurreição, era esse precisamente o dia em que Jesus devia ressuscitar. Ele dissera aos judeus que não lhe seria dado outro sinal senão o de Jonas, que ficou no ventre do peixe por 3 dias. Quando estava no templo, disse que destruíssem o templo e ele o reergueria em 3 dias. Porém, o que vemos é que, em vez disso ajudar os discípulos, parece que para eles o fato de ser o terceiro dia aumentava a sua tristeza e talvez o seu desespero. Eles tinham uma expectativa. Falavam assim: esperávamos que fosse restaurar o reino de Israel, mas já faz 3 dias. Estão tristes, desanimados, voltando para casa, saindo de Jerusalém e encerrando essa experiência que tiveram com Jesus. Boa, mas que terminou. E Jesus se põe a caminhar com eles. Como Maria Madalena, eles não o reconhecem. Que cegueira é esta? Olhando o desenvolvimento da passagem, vemos que a cegueira é a da fé. A tristeza ajudava, mas aqui, nessa passagem dos discípulos de Emaús, ela não é tão salientada como na passagem de Maria Madalena, em que se diz que ela chorava. Os discípulos de Emaús tinham a sua expectativa própria, esta ou aquela. Interessante que quando falam com Jesus, se referem a ele como profeta, poderoso em obras e palavras. Estevão depois vai dizer que Moisés era um profeta poderoso no falar e no agir. E no livro do Deuteronômio foi prometido a Moisés um outro profeta como ele. E aqui vemos que há um problema. Eles não reconheciam Jesus, quem Jesus é de fato. Escutaram Jesus falar, mas tinham uma ideia própria de que ele era um grande profeta, e não o Filho do Deus vivo que Pedro proclamara em Cesareia de Filipe. E esperavam que fosse restaurar Israel. Assim como Moisés os libertara do faraó, Jesus iria livrá-los dos romanos. Todavia Deus tinha escolhido um caminho que os discípulos não tinham aceitado, como Pedro não aceitara em Cesareia e fora criticado por Jesus. Jesus dissera: meu reino não é deste mundo. Porém, a cruz e o sofrimento não faziam parte dos projetos de Cleofas e seu amigo. Teriam aceitado seguir Jesus no seu caminho de triunfo, não sobre a cruz. Enquanto havia milagres, as multidões que o aclamavam e seguiam, enquanto havia emoção, eles estavam dispostos a segui-lo. Mas, quando a sombra da cruz se mostrou, jogaram a toalha. Aí Jesus começa a caminhar com eles. Entra na vida deles sem eles perceberem. Como Jesus disse a Maria Madalena: não chores, aqui os desperta com uma pergunta: sobre o que falais e por que estáis tristes? Jesus toma a iniciativa. Deus, em seu amor, sempre toma a iniciativa. Em primeiro lugar, pergunta e escuta, porque não é um Deus intrometido. Embora já conheça o motivo da decepção dos dois, deixa-lhes o tempo para poder sondar profundamente a amargura que se apoderou deles, para poderem ir ao fundo do poço de sua alma. E eles começam a contar tudo o que tinham vivido em Jerusalém. Assim como Madalena, viam todos os sinais, mas não conseguiam interpretá-los. Foram descrevendo tudo o que aconteceu.
E é verdade que as mulheres falaram que encontraram o túmulo vazio, que viram anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como elas tinham dito. Tudo bem, mas Jesus mesmo a gente não viu ainda. Eles estavam precisando ver para crer, como Tomé. Se eu não tocar, não acredito. Não tinham entendido que se o grão caído na terra não morre, não se transforma em flor. Que quem quisesse ganhar sua vida, perdê-la-ia. Que o maior amigo é aquele que dá a vida. Então, há uma repreensão. Jesus os repreende, não só por pensarem que a libertação que o Messias iria trazer ao povo de Deus era de índole política, mas também por imaginarem que a redenção era incompatível com o escândalo da cruz. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram, diz Jesus. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Com efeito, as próprias Sagradas Escrituras vaticinavam que o Cristo haveria sim de padecer muito e morrer, a fim de entrar na glória do seu reino. Conversando com os 2 discípulos, Cristo procura, em primeiro lugar, modificar o modo de pensar puramente humano que eles estavam seguindo. É Cristo que é a palavra. Para isso, ele invoca a palavra dos profetas a partir de Moisés. O Antigo Testamento mostra que era necessário que o Messias sofresse essas coisas para entrar na sua glória. A palavra de Deus prenunciou o Messias como o servo sofredor, em Isaías 53, sobre o qual pesariam os pecados de todos os homens. Este sofrimento expiatório, levado à sua dimensão extrema, na cruz do Gólgota, é o cumprimento pleno, a realização total da palavra de Deus no Antigo Testamento. Era preciso que o Cristo suportasse todos esses sofrimentos para entrar na sua glória. A glória da ressurreição dos mortos ao terceiro dia. A glória do triunfo sobre a morte e sobre o pecado. Eu venci o mundo, dissera Jesus. Cristo vive já na glória, mesmo que os olhos dos discípulos de ontem e de hoje se mostrem incapazes de o reconhecerem. Mas Jesus vai ao encontro dessa fragilidade, deles e nossa. Qual é o caminho que ele segue? Ele não se revela logo abertamente, como fez com Madalena. Ele vai iluminando o coração de Cleofas e de seu companheiro com as Escrituras. As Escrituras contêm a palavra de Deus. Procurai entender os acontecimentos dos últimos dias à luz desta palavra. Não procureis aplicar-lhes a própria interpretação humana. É o que o Cristo estava pretendendo que eles entendessem. A palavra é como a chuva que desce do céu, cai na terra e não volta sem ter cumprido a sua missão. É o que Jesus está dizendo a eles. E a nós, que olhemos o mundo pelas lentes da palavra. Se recapitularmos, observemos que esta caminhada começa no encontro com Jesus na estrada. Primeiro de uma forma mais superficial. Depois vem a palavra que vai iluminando o coração. Os discípulos de Emaús vão ser iluminados pela palavra. Depois eles dizem: nosso coração começou a aquecer. O coração deles estava frio. Até que eles acabam reconhecendo Jesus na ceia. Os discípulos à mesa, Jesus no centro, pega o pão, parte e abençoa. Fração do pão, expressão que Lucas usa inúmeras vezes nos Atos dos Apóstolos para designar a Eucaristia. Onde nós sabemos que isso acontece?
na Santa Missa. Foi aí que eles o reconheceram presente no meio deles, com a fé iluminada pela palavra e pela Eucaristia. É na palavra e na Eucaristia que o Cristo está na comunidade. Houve um desenvolvimento da fé deles. João vai dizer que tudo isto foi escrito para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus. O discípulo é aquele que crê para ver, não aquele que vê para crer. Madalena, os discípulos de Emaús, Tomé foram ver para crer. Só o discípulo amado reconheceu os sinais, por causa da sua intimidade com o Senhor. Quem viu o sinal do lenço da face de Jesus, que ele ao ressuscitar deixou dobrado no túmulo? Aqui cabe um parênteses, para explicar que, deixando o lenço dobrado, Jesus estava dizendo: eu voltarei. Porque no costume judaico, quando o Senhor estava comendo, se ele saía e deixava o pano amassado sobre a mesa, o servo podia tocar na comida e levá-la embora. Mas, se deixasse o pano dobrado, o servo não poderia tocar em nada, porque o Senhor voltaria para comer. Quem viu esse sinal? O discípulo amado. Viu e creu, ele mesmo nos conta. Como na pesca milagrosa. É o Senhor, disse o discípulo amado. E Cristo estava lá longe, não estava pertinho. Mas João reconhecia os sinais. Os discípulos de Emaús estavam junto com ele, mas não o reconheciam. Precisamos purificar as nossas expectativas com Deus, aquelas que nós criamos sem consultar o plano de Deus. Assim, o risco é que não sejam o que Deus quer fazer, mesmo que sejam coisas boas que nós estejamos pensando. Essa nossa vontade própria atrapalha no seguimento de Jesus, porque ficamos fixos em algo, como se Deus tivesse que fazer o que nós esperamos. Nós esperávamos que fosse assim, disseram os discípulos de Emaús. Mas Deus não fez assim. Então, eles deram até logo. Adeus. Vamos meditar com esse evangelho qual é a nossa ideia sobre quem é Jesus. Aqueles discípulos estavam juntos, mas não viram no viajante que os acompanhava o Salvador, o Filho de Deus, o Messias, pois disseram que era um grande profeta apenas. Tantas vezes as pessoas de hoje, como nós, vão à missa, praticam outras devoções. Quem sabe veem Jesus como um homem bom, especial, que passou fazendo bem. Mas esse não é o Jesus verdadeiro. Um dos problemas de Israel foi este. A sua ideia do Messias era de que ele iria entrar pela porta dourada, iria restaurar o reino de Israel, expulsar os romanos. E Jesus vem num jumentinho, morre na cruz, dá a vida também pelos pagãos, vai e come com eles. Por isso é importante ser criança diante de Jesus, deixar que Deus vá nos conduzindo, que Ele tenha as suas surpresas, as suas novidades. Deus é sempre novo. Quanto mais estamos entregues, menos corremos o risco de abandonar o barco. João esteve sempre ao lado de Jesus. Não há relatos de que o tenha abandonado. Na ceia, no pátio do palácio de Caifás, na cruz, na ressurreição. É verdade que ele dormiu no Jardim das Oliveiras. Porém, talvez isso tenha acontecido para que não ficasse presunçoso e soberbo. Neste tempo de Páscoa, vamos pedir para nos abrirmos aos sinais de Deus, ao que Ele quer fazer em nossa vida, e que não tenhamos medo do que Ele quer para nós. Deixemos Deus conduzir nossa vida. Deixemos que Ele purifique a visão que temos, para conhecer o verdadeiro Jesus, que muitas vezes vai nos surpreender nos caminhos que Ele traça.
Por estes desvios de expectativas, precisava ser destruída a imagem que os 2 discípulos haviam feito de Deus, e a cuja camisa de força teimavam em forçá-lo a entrar. Destruída a imagem para que, quase como por sobre os descombros da casa destruída, pudessem reencontrar o horizonte e o próprio Senhor, que permanece o infinitamente maior. Há sempre um milagre para acontecer quando Deus se encontra conosco. Quem sabe o nosso coração está meio frio hoje. Estamos temerosos por causa da pandemia do coronavírus. Ignoramos como será o amanhã, o que acontecerá no Brasil, no mundo, como estará a situação da saúde, a situação dos empregos. Estamos temerosos, ansiosos, angustiados. Nosso coração também está meio frio, meio distante. Que Jesus o aqueça, que possamos fazer a experiência que os discípulos fizeram. Eram 2. Um se chamava Cleofas, do outro não sabemos o nome. Pode representar todo cristão, cada um de nós, convidado a redescobrir o seu caminho de fé em Jesus ressuscitado. Hoje, agora mesmo. O Papa Francisco sugeriu que olhemos para os 2 discípulos de Emaús como nós, que temos muitas dúvidas, pecados e muitas vezes queremos nos afastar da cruz, das provações. Mas que abramos espaço para ouvir Jesus que nos aquece o coração. E peçamos a graça de nos tornarmos como esses discípulos. Vamos nos deixar imbuir da ternura de Deus, que, como aconteceu com os 2 discípulos de Emaús, nos abre os olhos e nos aquece o coração. De fato, Jesus fez 3 coisas que também oferece a cada um de nós. Caminhou com eles, falou com eles e partiu o pão para eles. Assim, demonstrou a sua paciência e cuidado. Repartiu sua sabedoria e sua palavra e deu-se a si mesmo no amor. A Eucaristia nos ensina a não confiar somente nas aparências ou nos nossos horizontes e planos, mas a fundamentar a nossa percepção da realidade na obediência à palavra de Deus, na confiança em sua veracidade. Na Eucaristia, nossos sentidos falham, mas basta-nos a fé. Ela nos obriga ao mais puro abandono à palavra de Deus. Como Maria. Isso nos permite compreender a nossa vocação e missão ao serviço de Cristo no mundo, como colaboradores de Deus na construção do seu reino sobre a terra. Então, um convite. Vamos abrir o coração. Reconhecer que as nossas expectativas podem ser equivocadas. Quando Jesus se aproximou dos 2 homens e perguntou do que falavam e por que estavam tristes, eles contaram a Jesus. Como nós podemos fazer no ato penitencial? Contaram a razão de suas tristezas. O pecado, no caso deles, falavam dos sacerdotes e doutores. Deixemos os olhos do nosso espírito irem ao fundo do poço da nossa alma, permitindo-nos encontrar com o Cristo que caminha conosco, ao nosso lado, na palavra. Vamos buscá-lo na Eucaristia. Foi pedindo para Jesus ficar com eles na ceia que os discípulos de Emaús o reconheceram. Nela, Deus manifesta até que ponto deseja estar conosco para sempre. Deseja nos comunicar a sua própria vida. É aí que temos que ficar. Sejamos generosos com Ele como Ele foi e é conosco. Jesus nos dá tudo o que é. Vem como servo e se entrega em nossas mãos.
e isto tanto na encarnação e morte, como na Eucaristia, como na comunhão espiritual que nós possamos fazer com Ele nesses tempos em que não podemos comungar sacramentalmente. Aí Ele se torna servo da palavra do sacerdote. Vem às nossas mãos e bocas na comunhão, como se entregou nas mãos daquele povo que gritava para Pilatos: crucifica-o. Jesus está sempre na missa. Ele é o noivo que espera no altar a sua noiva, a igreja, a esposa do Cordeiro. E a igreja somos nós. Quando entramos na procissão da comunhão, vamos a Jesus na alegria da noiva que se dirige ao altar onde o noivo a espera. E peçamos que Ele faça em nós tudo o que deseja, porque queremos ser verdadeiramente um com Ele, naquela intimidade de quem se dá por inteiro como Ele se deu. Uma só carne. Assim Ele estará sempre conosco. Como Ele mesmo prometeu, e nos ajuda a voltar a Jerusalém, com o coração abrasado e ardente, para anunciar a promessa e a esperança. Aqueles corações abrasados dos discípulos tinham tanto para contar, tanto para oferecer. De nós, cristãos de hoje, se espera este mesmo intercâmbio de testemunho e de vidas. Vejam que pela Santa Missa somos contemporâneos da cruz de Cristo. É como se o tempo fosse abolido, o céu está aqui. Somos exatamente como aqueles que estavam presentes lá no Gólgota. Podemos comungar dos sofrimentos de Cristo, nos beneficiar das torrentes de perdão e paz que jorram da cruz e do lado aberto. Como o bom ladrão, ser purificados pelo sangue do Cordeiro sem mancha, mas também ser iluminados pela luz da ressurreição. O mesmo Jesus, corpo, sangue, alma e divindade que está no céu, está na Santa Missa. O reino de Deus está aqui presente em toda a sua riqueza e a Ele temos acesso pela fé. E podemos saborear como o Senhor é bom. Aspirar a que o véu das aparências se rompa e que a realidade gloriosa, escondida na humildade das espécies sacramentais do pão e do vinho, aconteça. Rezando confiantes: Maranatá, vem Senhor Jesus, que a tua graça venha e que este mundo passe. Como rezavam na igreja primitiva. Quando os discípulos de Emaús retornavam a Jerusalém, certamente podemos supor que proclamavam: aclamai o Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Porque há 2000 anos, porque há 2000 anos a igreja vive desta sua presença e olha para o futuro com a esperança da sua promessa. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Convido a que façamos uma oração. Senhor Jesus Cristo, marcha ao meu lado, no meu caminho de peregrino neste mundo rumo à pátria da Trindade. Que o meu coração arda com a tua palavra. Abre meu espírito para entender as Escrituras e os acontecimentos da vida com o teu entendimento. Eu te permito intervir e mudar meus projetos e planos limitados. Mostra-me os teus planos para a minha vida. Eu quero realizar os teus sonhos, mesmo que me pareçam irrealizáveis. Aquece o meu coração e me conduz no caminho de santidade. Amém.